Olá pessoal, tudo bem? O meu trabalho será sobre a implementação da metodologia Lean para a melhoria da qualidade no processo e também no produto. Sobre os autores, a minha professora orientadora Ivana Rota, da Fundação Hermínio Ometo, e eu, Rodrigo Cossenaro Diniz, também da Fundação Hermínio Ometo. Sobre o palestrante, como eu disse, meu nome é Rodrigo Cossenaro Diniz, eu tenho 27 anos e ultimamente sou graduando no curso de Engenharia de Produção, estou no 10º período, do Centro Universitário da Fundação Hermínio Ometo. Sobre a empresa escolhida para a realização do estudo de caso, por uma questão de confidencialidade não pude trazer o nome dela, no entanto, é uma multinacional de grande porte que atua no setor de fundição e fabricação de componentes para a indústria automotiva. Os objetivos desse trabalho. Então, ao utilizar a metodologia Lean, a gente buscou reduzir os índices de refúgio devido a alguns problemas que a gente vai discutir nos próximos slides, que estão linkados com a microestrutura da peça. E ao desenvolver, né, esse trabalho, a gente buscou também elevar a qualidade do produto enquanto, né, ao passo que a gente também aprimorava, né, o processo produtivo. A metodologia escolhida para a realização do trabalho foi o estudo de caso e a pesquisa quantitativa. Então, dentro, né, dessa metodologia, a gente realizou a coleta e análise de dados dentro da fundição e, né, no desenvolvimento desse trabalho, a gente aplicou a metodologia do Lean Manufacturing para solucionar esses problemas relacionados à microestrutura da peça, mais especificamente sobre a degeneração da grafita. E no desenvolvimento desse trabalho utilizamos especialmente o relatório A3. Então, dentro da metodologia Lean, escolhemos especialmente o relatório A3 como ferramenta principal. No caso, o presente trabalho ele buscou utilizar do pensamento Lean e também de suas ferramentas para, então, estar utilizando o processo produtivo e também estar melhorando a qualidade do produto. Todas as informações que foram geradas a partir do desenvolvimento desse trabalho foram organizadas dentro de um relatório A3, que, para exemplificar melhor, eu trouxe uma imagem adaptada de Sobek e Smalley, onde esses autores eles definem o que é um relatório A3 de resolução de problema, mostrando para a gente, né, definindo esse relatório dentro de alguns passos. Né? O primeiro seria a definição do histórico, o segundo passo seria a medição da condição atual, o terceiro passo seria a definição de objetivos, o quarto passo, análise de causa fundamental, elaboração de contramedidas, confirmação de efeito e, por fim, ações de acompanhamento. Então, no desenvolvimento do nosso relatório A3, a primeira etapa, que seria a definição do histórico, foi identificado que durante o processo produtivo, uma quantidade significativa de camisas para motores, elas acabavam ficando no limite de aprovação, devido a alguns problemas microestruturais da peça, que seria a degeneração da grafita. E também foi identificado que uma quantidade significativa de peças acabavam sendo reprovadas por esse mesmo motivo. Todas essas camisas elas são produzidas a partir do ferro fundido cinzento. E um requerimento do cliente seria uma quantidade específica de grafita do tipo A na microestrutura da peça, não aceitando também uma quantidade específica das demais, da grafita do tipo B, do tipo C, do tipo D, ou até mesmo do tipo E. Então, quando após algumas análises laboratoriais, era constatado que havia alguns pontos de grafita do tipo B, D ou E, essa peça, então, ela poderia ser refugada ou ela estaria aí dentro do limite de aprovação. O segundo passo do relatório A3 seria a medição da condição atual. No passo anterior, nós definimos o histórico, onde foi identificado que havia uma quantidade significativa de peças que acabavam sendo aprovadas no limite, e havia também uma quantidade de peças que eram reprovadas. Né? Esse segundo passo do relatório seria a medição da condição atual. Então, nesse passo, nós buscamos criar, né, um indicador onde era possível nós enxergarmos, né, de um total produzido, o quanto, né, quantas peças, né, eram aceitáveis, classificadas como aceitáveis, quantas dessas peças eram aprovadas no limite de aceitação e quanto dessas peças acabavam sendo reprovadas realmente. Né? Então, após desenvolver esse indicador, foi constatado que 34% da aprovação era aprovada, né, como aceitáveis, 54% da produção acabava ficando no limite de aceitação e 8% acabavam sendo reprovadas. A partir disso,
nós passamos então para o terceiro passo do relatório A3, que seria a definição dos objetivos. E na definição dos objetivos, o nosso primeiro seria a eliminação do indicador de peças reprovadas, levar de 8% para 0%, seria o nosso primeiro objetivo. E o nosso segundo objetivo seria reduzir a quantidade de peças que acabavam sendo aprovadas no limite de aceitação. E nós sabíamos também que, por consequência, ao reduzir esse indicador de peças aprovadas no limite, nós iríamos aumentar a quantidade de peças que eram classificadas como aceitáveis. O quarto passo do relatório A3 seria a análise de causa fundamental. E para essa etapa, utilizamos o diagrama de Ishikawa junto dos 6 M's. Então, classificamos em método, matéria-prima, máquina, meio ambiente, medição e mão de obra, todas as possíveis causas relacionadas à degeneração da grafita. Então, para isso, fizemos um brainstorming junto da equipe, onde foi identificado todas essas possíveis causas e classificadas dentro do 6M, e, a partir disso, definimos quais seriam as causas potenciais que estariam linkadas com esse problema. Então, dentro de métodos, entendemos que era necessário avaliar a quantidade de tinta aplicada, também a preparação de tinta, como era ocorrido a preparação de tinta refratária. Dentro de matéria-prima, iríamos avaliar o carbono equivalente da liga. Dentro de mão de obra, iríamos avaliar se o vazamento do metal líquido para a fabricação da peça estava ocorrendo dentro ou fora da faixa estipulada pelo processo. E também iríamos avaliar na parte de medição a incerteza do pirômetro, que é o equipamento responsável por realizar a medição tanto do molde, da temperatura do molde, quanto da temperatura do metal. E também, ainda dentro de medição, iríamos avaliar também a incerteza de medição do equipamento responsável por medir o volume de tinta aqui aplicado no molde da máquina para confeccionar a peça. A definição das causas potenciais relacionadas à degeneração da grafita foi desenvolvido, então, o quinto passo do relatório A3, que seria a elaboração de contramedidas. E, para isso, fizemos um plano de ação, onde colocamos todas as atividades que precisariam ser realizadas para que a gente conseguisse, então, eliminar todas aquelas causas potenciais. Então, começamos os nossos trabalhos com o desenvolvimento desse plano de ação e notamos que, após iniciarmos o desenvolvimento do plano de ação, com uma ação concluída e outras em desenvolvimento, conseguimos, então, a confirmação de efeito, onde conseguimos aumentar a quantidade de peças aceitáveis para 75%, logo na próxima produção, a partir do momento em que começamos o trabalho daquelas ações que estariam dentro do plano de ação. Conseguimos reduzir a quantidade de peças que estariam sendo aprovadas no limite para 25% e conseguimos zerar o indicador de peças refugadas. No entanto, ao que seria o último passo do relatório A3, em ações de acompanhamento, notamos que a produção B, a produção C e a produção D acabou tendo uma queda dos nossos indicadores, onde a quantidade de peças aceitáveis acabou diminuindo um pouco e as peças que eram aprovadas no limite acabou tendo um aumento. No entanto, não houve mais peças reprovadas a partir do desenvolvimento desse plano de ação. Sendo assim, após o desenvolvimento deste trabalho, com a aplicação das ferramentas Lean no processo de fundição, nós conseguimos diminuir o número de peças que eram aprovadas dentro do limite da especificação e também conseguimos zerar o nosso indicador de peças refugadas. Conseguimos também a melhoria da qualidade final dos produtos, porque conseguimos aumentar a quantidade de grafita do tipo A na microestrutura das peças fundidas e com a elaboração do plano de ação, conseguimos otimizar todo o processo de fundição, resultando em resultados bastante interessantes, que com certeza vai garantir aí de uma melhor forma a satisfação do cliente.